João acordou sobressaltado com o som de um grito ecoando pelo apartamento. Era Miguel, seu colega de quarto, discutindo aos berros ao telefone, revelando acidentalmente um segredo que mudaria tudo. Não, eu não posso casar com ela. Eu amo homens, pai, entenda isso de uma vez. O silêncio que se seguiu foi cortado pelo barulho da porta batendo, e João, ainda na cama, sentiu um frio na espinha ao perceber que sua própria vida, recém-abatida pelo fim com Sofia, estava prestes a colidir com verdades que ele sempre ignorara. Sem tempo para processar, João se levantou e foi até a sala, onde encontrou Miguel sentado no sofá, cabeça entre as mãos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Desculpa, cara, você ouviu tudo? Perguntou Miguel, voz trêmula, sem ousar olhar para cima. João, coração acelerado, assentiu, mas em vez de recuar, sentou-se ao lado dele, uma proximidade que nunca existira antes em seus 2 anos dividindo o pequeno apartamento em Alfama, o bairro histórico de Lisboa. A conversa que se seguiu foi um turbilhão. Miguel, 27 anos, engenheiro civil em uma firma conservadora, confessou que lutava contra sua orientação há anos, pressionado pela família católica tradicional de Porto. Seu pai, um comerciante rígido, exigia um casamento arranjado para manter as aparências, e a discussão ao telefone fora o ponto de ruptura. João, por sua vez, 25 anos, estudante de literatura na Universidade de Lisboa, acabara de terminar com Sofia após meses de brigas sobre compromisso. Eu achava que era só stress da faculdade, disse João, mas no fundo sabia que algo mais o incomodava, uma inquietude que agora, diante de Miguel, ganhava contornos inesperados. Enquanto o sol da manhã filtrava pelas janelas estreitas, eles falaram por horas. Miguel descreveu a solidão de esconder quem era, as noites em bares clandestinos onde se sentia vivo, mas culpado. É como viver em 2 peles, João. Uma para o mundo, outra para mim. João ouvia, fascinado e aterrorizado, recordando olhares trocados no passado que ele atribuíra à amizade. Porque seu peito apertava agora. Era empatia ou algo mais profundo? À tarde, decidiram sair para Arjar. Caminharam pelas ruas empedradas de Alfama, o fadiquando de um restaurante distante. Miguel apontou para a sede de Lisboa, imponente ao fundo. Minha família vem aqui todo o ano para a missa. Eles acham que a fé cura tudo. João riu amargamente. A minha também. Meu pai é professor em Coimbra, e acha que ser homem é casar, ter filhos, ponto final. Pararam em um mirador, o Tejo brilhando abaixo. Ali, Miguel tocou o braço de João, um gesto simples que enviou um choque elétrico por seu corpo. Obrigado por não julgar, disse Miguel. João retirou a mão devagar, confuso. De volta ao apartamento, a tensão crescia. João cozinhou um bacalhau simples, mas o jantar foi silencioso. Miguel quebrou o gelo, e você? Porque terminou com Sofia. João hesitou. Ela queria mais, eu. Não sentia o mesmo fogo. Miguel ergueu uma sobrancelha. Fogo. Com quem você sente, então? A pergunta pairou, e João sentiu o rosto curar. Aquela noite, deitado na cama, ele não conseguia dormir, imagens de Miguel invadindo seus pensamentos. Era curiosidade. Ou o início de uma queda livre. No dia seguinte, a família de Miguel ligou novamente. Sua mãe, chorosa, implorava que ele voltasse para Porto. Pensa na tua irmã, no escândalo. Miguel recusou, mas o peso era visível. João, vendo o amigo sofrer, sugeriu, vai a uma associação LGBT aqui em Lisboa. Eu te acompanho. Miguel aceitou, e assim começaram as visitas ao centro LGBT, um espaço acolhedor no bairro Alto. Lá, João ouviu histórias semelhantes, rejeição familiar, discriminação no trabalho. Pela primeira vez, ele questionava sua própria identidade. E se eu for como ele, pensou, coração disparado. Mas o conflito interno de João se intensificava. Seus amigos da faculdade, um grupo conservador, zombavam de esses modernos. Ele ria junto, mas agora doía. Uma noite, após uma festa, um amigo bêbado comentou, imagina se um de nós fosse gay. Seria o fim. João engoliu em seco, pensando em Miguel esperando em casa. Miguel, por sua vez, lutava contra a atração crescente por João. Ele é hétero, idiota, repreendia-se. Mas os momentos compartilhados, cafés da manhã, discussões sobre livros, criavam laços. Uma tarde, durante uma manifestação pelo orgulho em Lisboa, Miguel segurou a mão de João para não se perderem na multidão. O toque durou mais que o necessário, e João não soltou.
A pressão familiar de João também surgia. Seu pai ligou, convidando-o para um almoço em Coimbra. Traga a Sofia, filho. João mentiu, estamos bem. Mas a mentira pesava. Ele via Miguel como um espelho de suas próprias repressões. Ao fim da primeira semana, uma discussão explodiu. Miguel, frustrado, acusou João de furtar sem intenção. Você me confunde. João rebateu, eu estou confuso. Eles se encararam, respirações pesadas, e no silêncio, algo mudou. João saiu, caminhando pelas ruas chuvosas, questionando tudo. A chuva caía forte sobre Lisboa quando João voltou ao apartamento, encharcado e determinado. Miguel o esperava, ansioso, e sem palavras, João o abraçou. Foi um gesto impulsivo, nascido da confusão, mas que selou um pacto silencioso. Desculpa, murmurou João. Miguel retribuiu o abraço, e ali, no ao escuro, eles reconheceram a faísca que negavam. Os dias seguintes foram uma montanha-russa. João, ainda processando, começou a pesquisar sobre sexualidade. Livros na biblioteca da universidade, sites discretos. Ele descobria termos como bissexualidade fluida, e se via neles. Miguel, paciente, compartilhava suas experiências, o primeiro cruz na escola, a negação na universidade. Foi como lutar contra o mar, disse ele, durante um piquenique no Parque Eduardo VII. Mas a sociedade lisboeta, apesar de progressista em partes, ainda carregava preconceitos. No trabalho de Miguel, rumores surgiram após ele recusar um encontro com a filha de um colega. Cuidado, eles acham que és esquisito, avisou um amigo. Miguel ria, mas doía. João, na faculdade, enfrentava olhares quando mencionava Miguel mais que o necessário. A família de Miguel intensificava a pressão. Seu pai viajou a Lisboa, exigindo uma conversa. No apartamento, o homem idoso, rosto severo, proclamou, isso é uma fase. Casa com a Maria, como planejei. Miguel, voz firme, rebateu, não, pai. Eu sou gay. O pai saiu furioso, ameaçando cortar o apoio financeiro. Miguel desabou depois, e João o consolou, sentindo raiva pela injustiça. João, inspirado, decidiu confrontar sua própria família. Em Coimbra, durante o almoço, anunciou, terminei com Sofia. E estou explorando quem sou. Seu pai explodiu, o quê? Não me digas que és um desses. A mãe chorou, falando de netos perdidos. João voltou a Lisboa ferido, questionando se valia a pena. Apesar disso, a conexão com Miguel aprofundava. Eles passavam noites conversando, rindo de memórias. Uma viagem a Sintra, com seus palácios mágicos, foi um turning point. Caminhando pela Quinta da Regaleira, Miguel confessou, estou me apaixonando por ti. João, coração aos saltos, respondeu, eu também sinto algo. Mas o medo paralisava. E se for errado? De volta, o conflito ético surgia. João via Miguel sofrendo com a rejeição familiar, e se perguntava se sua atração era real ou uma reação ao break-up. Estou usando ele, torturava-se. Miguel, por sua vez, temia ser um catalisador para a confusão de João, não um parceiro verdadeiro. Uma traição inesperada veio de um amigo em comum. Pedro, sabendo do segredo de Miguel, espalhou boatos na firma. Miguel foi chamado pelo chefe, isso afeta a imagem da empresa. Ele negou demissão, mas o stress o consumia. João, furioso, confrontou Pedro, por quê? Pedro respondeu, é contra a natureza, cara. A amizade acabou ali. João, solidário, ajudou Miguel a procurar emprego novo. Juntos, enfrentaram entrevistas, mas o preconceito sutil aparecia, perguntas sobre família, olhares julgadores. Miguel desanimava, Portugal mudou, mas não o suficiente. Em meio ao caos, momentos de ternura. Uma noite, cozinhando juntos, João cortou o dedo. Miguel cuidou dele, bandagem gentil. Seus olhares se encontraram, e um beijo quase aconteceu. Mas João recuou, ainda não estou pronto. A pressão social culminou em uma festa familiar de João. Sua prima, sabendo de rumores, o interrogou, é verdade sobre o teu roommate? João defendeu Miguel, mas a família o isolou. Pensa na nossa reputação, disse o pai por telefone depois. Miguel, vendo João sofrer, sugeriu espaço. Talvez devamos nos afastar. Mas João recusou, não, isso nos fortalece.
Eles decidiram viajar para o Algarve, fugir da cidade. Na praia de Faro, sob o sol dourado, conversaram abertamente. João admitiu: eu te amo, mas tenho medo do preço. Miguel respondeu: o preço é viver mentindo. Ali, eles se beijaram pela primeira vez, um momento de liberação. Mas ao voltar, a realidade os atingiu, uma carta do pai de Miguel, deserdando-o. A carta tremia nas mãos de Miguel enquanto ele a lia em voz alta no apartamento. Não és mais meu filho, declarava o pai, cortando laços financeiros e emocionais. João, ao lado, sentiu uma raiva profunda, mas também culpa, sua presença acelerara o rompimento. Miguel, olhos vermelhos, amassou o papel. É o fim de uma era. Os dias pós-carta foram de luto. Miguel mergulhou no trabalho, evitando conversas profundas. João, preocupado, insistia: fala comigo. Finalmente, Miguel explodiu: perdi tudo por ser quem sou. E você ainda hesita? João, ferido, admitiu: estou tentando, mas é novo para mim. A discussão os separou por uma noite, João dormindo no sofá. Reconciliados na manhã seguinte, decidiram lutar juntos. João largou amigos tóxicos, focando em um círculo progressista na universidade. Miguel juntou-se a um grupo de apoio LGBT, compartilhando sua história. Lá, ouviu relatos de reconciliações familiares, o que lhe deu esperança. Mas o conflito interno de João persistia. Sonhos com Sofia misturavam-se a desejos por Miguel. Sou bi? Gay? Ou confuso? Ele consultou um terapeuta em Lisboa, sessões confidenciais que o ajudaram a desvendar camadas. É sobre a autodescoberta, disse o profissional. A sociedade impunha mais barreiras. Em uma manifestação contra a discriminação, eles foram vaiados por contramanifestantes. Voltem para o armário, gritavam. Miguel protegeu João, mas o incidente os abalou. Vale a pena expor-nos? Questionou João. Uma escolha moral surgiu quando o ex-chefe de Miguel ofereceu promoção se ele mudasse. Miguel recusou: não traio quem sou. Mas o desemprego batia à porta, forçando-o a aceitar jobs freelance precários. João, solidário, dividiu despesas, mas sentia o peso. Sua família, em Coimbra, cortou mesada parcial. Até você decidir direito, disse o pai. João rebateu por carta: direito é ser feliz. A relação evoluía em meio ao caos. Passeios pelo Chiado, cafés em livrarias, fortaleciam o laço. Miguel presenteou João com um livro de Fernando Pessoa, para nos entendermos melhor. João leu alto: ser descontente é ser homem. Uma traição veio de dentro. João, em um momento de dúvida, beijou uma garota em uma festa. Arrependido, confessou a Miguel. Foi um erro, chorou. Miguel, magoado, perdoou, mas dói. A confiança abalada os forçou a reconstruir. Alta tensão quando a irmã de Miguel visitou. Ana, 22 anos, apoiava o irmão, mas alertou: pai está doente de raiva. Miguel hesitou em reconciliar, mas João incentivou: família é família. Eles viajaram a Porto. No encontro tenso, o pai ignorou João, focando em Miguel: muda ou vai embora. Miguel escolheu ir: amo-te, mas não mudo. A partida foi dolorosa, lágrimas no trem de volta. Em Lisboa, o casal enfrentou mais. Vizinhos conservadores reclamavam de barulhos. Preconceito sutil, mas corrosivo. João, furioso, defendeu: somos só dois caras vivendo. O clímax pessoal de João veio em uma aula, um debate sobre direitos LGBT. Ele defendeu passionately, revelando sua história. Colegas aplaudiram, mas alguns viraram as costas. Miguel, orgulhoso, planejou uma surpresa: jantar romântico no apartamento. Velas, vinho do Douro. Apesar de tudo, escolho-te, disse. João, tocado, retribuiu: eu também. Mas o preço subia. Miguel perdeu um contrato por imagem inadequada. Desesperado, considerou emigrar. Talvez em Espanha seja melhor. João, aterrorizado, implorou: não me deixes. A ideia de imigração pairava como uma nuvem escura sobre o apartamento. Miguel, pesquisando vagas em Madrid, argumentava: aqui, o preconceito nos sufoca. João, relutante, via nisso uma fuga: e nossas raízes? Lutamos ou corremos? A discussão se estendeu por noites, revelando rachaduras na relação. João, determinado, propôs ação local.
Eles se envolveram em campanhas LGBT, voluntariando no Arco-Íris, associação em Lisboa. Lá, conheceram casais resilientes, histórias de superação. Vocês são jovens, mudem o sistema, incentivou um ativista. Mas o conflito familiar de João escalava. Seu pai sofreu um infarto leve, culpando-o do estresse do filho. João viajou a Coimbra, encontrando hostilidade. Tua escolha me matou, disse o pai da cama de hospital. João rebateu, minha felicidade não é escolha, é quem sou. A mãe mediou, pedindo tempo. De volta, Miguel o apoiou, mas sua própria depressão crescia. Perdi família, emprego. Porquê? João, sentindo culpa, intensificou esforços, ajudou Miguel a montar um portfólio, contatando redes. Uma oportunidade surgiu, uma firma progressista em Lisboa contratou Miguel. Alegria momentânea, mas o salário baixo forçava sacrifícios. Eles cortaram saídas, vivendo frugalmente. A tensão social explodiu em um evento. Durante o período em Lisboa, um grupo conservador protestou violentamente. Pedras voaram, polícia interveio. Miguel foi atingido levemente, João o protegeu. No hospital, pontos no braço, Miguel questionou, vale o sangue? João, abalado, refletiu sobre danos. Estamos pagando alto. Mas o incidente os uniu mais, mídia cobrindo heróis locais. Internamente, Miguel lutava com ciúmes, João ainda falava de Sofia ocasionalmente. Você a ama. João negou, era hábito, não amor. Uma escolha controversa, João mentiu para a família sobre um novo namoro com uma garota, para acalmar. Miguel descobriu, furioso, traição. João explicou, protege-nos. Mas o dano foi feito, confiança abalada novamente. Reconciliados após terapia conjunta, focaram no futuro. Planejaram morar juntos oficialmente, assinando contrato. Mas o pai de Miguel reapareceu, doente, pedindo perdão sutil. Venha ver-me. Miguel viajou, João acompanhando. No hospital em Porto, o pai admitiu, errei, mas a sociedade. Miguel perdoou parcialmente, aceite-me como sou. De volta, alívio misturado a ceticismo. João enfrentou sua família novamente, convidando-os a Lisboa. O encontro foi tenso, pai questionou Miguel, mas uma conversa honesta quebrou o gelo. Não entendo, mas amo-te, disse o pai. Alta traição, um ex-amigo de João vazou fotos deles online, com legendas homofóbicas. Assédio virtual seguiu, ameaças. Miguel quis confrontar, João preferiu ignorar. Não dê poder a eles. O clímax, Miguel recebeu oferta em Berlim, salário alto. É nossa chance. João, dividido, via nisso perda de identidade portuguesa. Ficar e lutar. Após noites de debate, decidiram ficar, apostando em Portugal. Miguel recusou a oferta, escolhendo um jogo local. Com a decisão de ficar, veio uma calmaria relativa. Miguel no novo emprego, João concluindo a faculdade. Eles construíram uma rotina, caminhadas no Tejo, jantares com amigos aliados. Mas cicatrizes permaneciam, lembretes do preço pago. A família de Miguel melhorava devagar. Chamadas semanais, visitas esporádicas. O pai, convalescente, lia sobre LGBT, um gesto tímido. Estou tentando, disse uma vez. João reconciliou com os pais. Um fim de semana em Coimbra, Miguel incluso, foi breakthrough. Discussões profundas, lágrimas, aceitação gradual. Vocês parecem felizes, admitiu a mãe. Sociedade ainda desafiava, discriminação sutil no dia a dia, mas eles respondiam com resiliência. Participaram de painéis, compartilhando histórias, inspirando outros. Internamente, reflexões profundas. João escreveu um ensaio sobre identidade, publicado em revista universitária. Miguel fundou um grupo de apoio para profissionais LGBT. Mas danos emocionais surgiam, Miguel tinha crises de ansiedade, João insonias. Terapia ajudava, mas o caminho era longo. Um ano após o início, eles celebraram em Sintra, onde tudo se intensificara. Pagamos caro, mas ganhamos liberdade, disse Miguel. João concordou, e amor verdadeiro. A jornada os transformou, de confusos a assertivos, de isolados a conectados. Mas questionamentos permaneciam, o preço valera. Será que sacrificar família e estabilidade por autenticidade é sempre a escolha certa?